Essas são as minhas sagas abandonadas. Foram abandonadas por mim ou pelas editoras. Vou começar com Magia, que é a saga de Septimus Hep. Esse aqui, na verdade, é o segundo livro. O primeiro eu emprestei pra alguém e nunca mais vi. Mas é uma saga do começo dos anos 2000 que trata dos poderes mágicos que o sétimo filho de um sétimo filho tem. E é justamente o Septimus. São poderes mágicos surpreendentes que podem acabar com todo o reino das trevas. Então precisam encontrar essa criança, proteger ela e ensinar sobre esse caminho de magia. Antes que os poderosos das trevas encontrem ela e matem, né? E é muito interessante essa construção de magia que tem nesse reino fantástico. E toda a história dessa criança, que é um moleque muito legal e que tá descobrindo como fazer magia. O problema é que ele surgiu na mesma época de Harry Potter. E aí aquela outra criança descobrindo que é um bruxo muito poderoso ofuscou a magia desse daqui. Então eu li o primeiro e o segundo livro e foi ficando muito difícil de encontrar eles. A história do sétimo filho de um sétimo filho tem 7 livros, né? E aí eu acho que o último nem chegou a ser publicado no Brasil. Eu tenho um amigo que jura que A Mão Esquerda de Deus é um livro muito bom, mas ele simplesmente não deu pra mim. Isso aqui é uma trilogia e eu li só o primeiro e já larguei. Também é a história de um moleque adolescente que é muito poderoso. Mas aqui ele simplesmente não era poderoso e só sofria um monte. E eu poderia continuar lendo pra descobrir como vai ser o futuro dele, mas a escrita aqui simplesmente não deu pra mim. É uma escrita muito lenta, a história fica bem pouco interessante, e aí o autor tentou enganchar um romance aqui pra fazer a história ficar atraente, mas que não fazia sentido nenhum e eu não tive interesse em continuar lendo. Aqui a gente vai pra Tara Duncan, que é uma história muito boa e muito interessante. É de uma jovem princesa que tá aprendendo a usar magia num universo fantástico que tem lobisomens e magos e vampiros. Então é uma aventura adolescente que traz bastante no romance, que fica bem interessante aqui, mas que também tem todo esse jogo da realeza e disputa de poderes e uma adolescente tentando aprender a magia e tentando se virar nesse universo todo. Ele é francês e aparentemente é bem famoso lá, mas acho que não vingou muito aqui no Brasil e só o primeiro livro foi lançado. O que é péssimo, porque eu li o primeiro livro e ele termina com gancho pro segundo e eu nunca vou aprender francês pra continuar lendo essa história. Aqui talvez seja polêmico, mas o Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares não me pegou muito bem. Mas o problema não é do livro. O problema foi que eu assisti o filme e gostei muito do filme. Só que quando eu fui pegar o livro pra ler mais sobre, eu descobri que eles tinham mudado completamente toda a história no filme. E aí o livro acabou sendo ruim pra mim, além da vibe toda ter me dado um pouco de medo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou bem cagona, eu não assisto filme de terror e essas coisas me dão medo mesmo. Eu amo os livros do Tio Rick, eu amo o jeito que ele escreve. Eu fui ler a Tequila Vermelha muito esperançosa pra ver essa outra história que é diferente de Percy Jackson e de todos os livros de mitologia que a gente leu dele. Mas aí eu descobri que o Tio Rick simplesmente não sabe fazer boas histórias sem deuses e monstros. Eu sei disso porque eu li esse livro do Três Navarre e eu li também Cold Springs, que eu não recomendo absolutamente. E esse livro me pegou muito porque a escrita do Tio Rick é muito boa. É gostosa de ler, você se pega envolvido com os personagens, mas aí levou pelo menos uma metade do livro pra eu perceber que a história não era muito boa. Pareceu meio aqueles filmes de ação do Domingo Maior. A história não é muito boa, só tem várias cenas de ação e violência. Imagina um filme do Jason Statham escrito no deserto. E aí por isso eu li esse primeiro livro do Três Navarre e não tive vontade de ler o segundo, e acho que é o único livro do Tio Rick que eu não tenho vontade nenhuma de comprar. Essa é a saga do Circo dos Horrores, que acompanha Harry Shaw como um assistente de vampiro. E ela é bem divertida, é adolescente, então fica bem gostosa da gente acompanhar. Os livros são fininhos também, então não é difícil de ler. Mas aqui aconteceu a mesma coisa das Crianças Peculiares. Eu tinha assistido o filme e eu achei muito bom, e daí eu fui ler o livro. Só que aí aconteceu que eles tinham mudado toda a história do livro no filme. Então acho que principalmente a grande lição desse vídeo vai ser: não assista o filme antes de ler o livro. Na verdade, o que eu acho que aconteceu foi que, como são vários livros e eles são curtinhos, eles pegaram a saga inteira e transformaram num filme só. E aí talvez eu tenha pegado spoiler no final, talvez o ritmo foi bem diferente do que foi nos livros, que né, são vários livros curtinhos que você tem que ficar comprando pra sempre. Mas eu até comprei os próximos 2 pra continuar lendo, mas simplesmente não achei interessante o suficiente pra continuar com essa saga. Talvez ela também não tenha sido tão interessante porque ela não tem o Josh Hutcherson igual tinha no filme, né? Problemas que acontecem na vida do jovem leitor. Na verdade, eu tinha achado o personagem dele bem interessante no filme. É um personagem complexo e traz vários questionamentos, só que aqui ele quase não apareceu. Eu acho que ele deve aparecer mais pros próximos livros, mais pro final. Mas eu simplesmente não quis esperar chegar até lá. E aí a gente chega no último livro, que é a razão de eu ter feito esse vídeo todo. Eu acabei de ler o Desafio de Ferro, que é a saga do Magistério, escrito pela Holly Black e pela Cassandra Clare. Eu peguei esse livro pra ler porque eu nunca tinha lido nada que elas escreveram. Conheço muito das histórias que elas fizeram, mas nunca li. E são autores muito famosos e aclamados que eu precisava conhecer. Então talvez eu tenha chegado com muitas expectativas pra ler esse livro e ele não conseguiu cumprir elas. Pra mim aqui me pareceu um universo muito confuso. Um pouco por como ele foi criado, mas também pela maneira como ele foi apresentado pelas escritoras. É um personagem principal que tá descobrindo sobre magia, tá chegando numa escola de magia e bruxaria pra aprender sobre isso. Mas aqui tem um personagem principal que é pouco simpático e pouco interessante. E esses foram os principais 2 motivos pelo qual eu não tô interessada em continuar lendo ele. Mas me parece que nos próximos livros a
história vai se desenvolvendo melhor e esse personagem também vai melhorando com o tempo. A questão é que são 5 livros, vale a pena apostar ler 5 livros pra ver se isso vai melhorar? Então essa é a pergunta que eu quero deixar pra vocês. Se vocês já leram a saga do Magistério, já leram 5 livros, vocês me indicam de continuar lendo eles? Me conta aqui nos comentários, vale a pena continuar nessa história ou vai ser só mais uma saga abandonada na minha estante?